Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui ao vivo para falar um pouco de Jesus para você, como o Senhor mudou a minha vida. Quero falar para você que não me conhece, meu nome é Eliene Aquino, sou missionária, sou serva de Deus desde 97 e nunca me desviei dos caminhos do Senhor, sempre aprendendo do Senhor mais e mais, fazendo a vontade do Senhor. Quando eu me converti em 97, só eu, aqui no caso na minha casa, que era evangélica, tinha um tio, né, que hoje já falecido, também é evangélico. Era uma bênção nas mãos do Senhor. E o meu tio, ele veio a falecer mas plantou a semente dele, plantou a semente. Ele era uma bênção. E eu quero dizer para você que eu estou muito feliz por ter descoberto Jesus. Em 1997, eu me batizei em dezembro de 97. Quando eu comecei a conhecer a Jesus, né, através do meu tio, como eu já falei, ele era da Igreja Batista, e depois eu trabalhava lá na Asa Norte, na 702/3 Norte, e ali eu comecei a ir numa igreja por nome de Igreja Cristã Evangélica. Conheci ali o pastor Marcos, a irmã Pio, e eles eram uma bênção. E eu moro aqui do lado de uma igreja, né? Assembleia de Deus, hoje nomeada Assembleia de Deus Edificar Vidas, que antes era a Assembleia de Deus Missão São Cristóvão, né? Na época pastoreada pelo pastor Elianai Cabral, né? E o pastor local, o pastor Enoque Estrela, e hoje pastoreada pelo pastor Samuel Soares, meu pastor presidente, né? E hoje ela é uma regional, né? Então, assim, a minha conversão foi maravilhosa. Eu não sabia que servir a Cristo era tão bom, né? Se eu soubesse, eu tinha me convertido antes, porque nós mudamos para cá, para a estância, em 91, fevereiro de 91. Então já havia um trabalho, né, na casa da irmã Nádia Soares, e era uma bênção, né? Eu participei de algumas reuniões na casa dela, na casa da dona Ana Francisca Neuma também, né? E eu vinha me converter e começar a congregar nesta igreja em dezembro de 97, e foi muito bom. Logo eu entrei no conjunto de mulheres, fui chamada para trabalhar com mulheres em 99, 99, é porque é tanto tempo, irmãos, que, né? Então, assim, em 99 eu comecei a trabalhar com mulheres, segunda regente do conjunto, foi uma bênção, né, juntamente com a irmã Nazaré. Então, assim, tem muitas histórias a ser contada. Quando a gente passa a servir ao Senhor Jesus, verdadeiramente, o Senhor Jesus, ele muda a nossa vida. E logo eu fui batizada com o Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo em 98.
98. Batizei em dezembro de 97, em julho de 98. Eu me lembro como hoje, numa festividade de mulheres, eu fui batizada com o Espírito Santo. E falar do amor de Jesus é tremendo, irmãos. Sabe? E eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. O Senhor sempre Ele tem suprido as minhas necessidades em tudo. Seja ela espiritual, seja ela sentimental, seja ela material, seja ela familiar. O Senhor nunca me desamparou. E eu me lembro que eu me converti e na minha casa era, no caso, só eu, né, que morava aqui. Minha mãe não tinha se convertido ainda, minha avó também não tinha se convertido. E foi difícil, né, no início. Eu trabalhava no plano piloto, em Brasília, né, como diz. E ia lá, às vezes, meio-dia, nas reuniões que tinham na igreja, lá na igreja cristã evangélica, né, renovada. E eu sei que era muito bom, e eu queria aquilo para a minha vida. Eu queria aquela transformação, eu queria aquela mudança. Eu queria que, sabe, gritar para todo mundo que eu estava servindo um Deus todo-poderoso, que eu estava servindo um Deus que é maravilhoso. E esse testemunho que eu vou contar para você agora é para você entender que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí eu me converti, eu fui logo chamada a trabalhar com mulheres, como vice-regente. Em 2001 já veio o meu cargo de diaconisa, e eu fui separada de diaconisa porque desde quando eu entrei na obra do Senhor, eu sempre fui bem ativa na obra do Senhor, fui bem ativa e é muito bom você se envolver na obra do Senhor, você colocar a mão no arado, sabe, fazer ali a vontade de Deus para a tua vida. E foi isso que eu fiz. E aí, eu não era casada, eu tinha um filho, né? Meu filho era pequeno quando eu me converti, ele tinha 6 anos. Ia nós dois para a igreja. E quando foi em 2007, aprove ao Senhor, eu casei em janeiro de 2007. Olha o tempo que demorou. De 98 até 2007, olha o tempo que demorou, né? O Senhor me dá a minha bênção. Mas hoje eu tô aqui com a minha bênção, graças a Deus, né? Deus é fiel e o Senhor tem realizado muitas coisas em minha vida. E uma delas foi que o Senhor não permitiu que eu morresse em 2008. Eu quero contar esse testemunho para a glória e para a honra do nome santo do Senhor Jesus. Eu já estava casada, eu já tinha um bebê, além do filho que eu tinha, né? Eu já estava com 15 anos e eu tinha um bebê que ia fazer 1 ano de idade ainda. Em 2008, em setembro de 2008, ele ia fazer 1 aninho, que ele nasceu em setembro de 2007. Meu filho nasceu de 7 meses. Meu filho ficou 28 dias numa incubadora. E tudo Deus trabalhando, tudo Deus fazendo e acontecendo na minha vida. Porque eu sempre tentei ser, assim, fazer o melhor para o Senhor, o que eu desse conta, assim, o melhor de mim. Eu entrego na obra do Senhor, eu entrego para o Senhor. E o que aconteceu? Eu fui acometida de uma enfermidade. Eu estava em casa, bem, e eu tomei algo, eu não me lembro muito bem o que era um remédio para, acho que para rim. Eu tomei esse remédio e eu não estava muito bem, sentindo uma dor aqui na parte, na região dos meus rins. E eu tomei um remédio, né? E me deitei e
E assim que eu tomei o remédio, passou alguns minutos, eu comecei a passar muito mal mesmo. E comecei a sentir calafrios, comecei a vomitar, comecei a passar muito mal e o meu esposo me pegou, chamou o vizinho, que na época nós não tínhamos carro e não temos ainda. E aí o que acontece? Ele me levou para o pronto-socorro, o vizinho me levou para o pronto-socorro, eu vomitei no carro do vizinho, o carro do vizinho era novo, meu Deus do céu. Então foi aquele alvoroço e eu fui parar no pronto-socorro de Planaltina, isso no dia 17 de agosto de 2008. Eu passei por esse momento difícil. E quando eu cheguei no pronto-socorro, eu mal conseguia ficar em pé, E o que aconteceu? Logo o meu esposo entrou comigo lá dentro, né? O médico me atendeu. E eu ali naquela ânsia, naquele momento difícil, o médico, eu só ouvia muito longe a voz dele falar, leva ela para a sala de medicamento agora, tal, para tacar um medicamento na veia dela, tal. E ali meu esposo fez, acho que me colocaram numa cadeira de roda, não me lembro muito bem, não estava muito bem. E aí eu só sei que eu cheguei na sala de medicamento, me colocaram sentada ali naquele banco que tem onde as pessoas tomam soro, no hospital de Planaltina, Distrito Federal. E eu louvo a Deus pela vida do médico que me atendeu esse dia, pela vida dos enfermeiros que me atenderam nesse dia, foram prontamente me atenderam com bastante responsabilidade, sabe, assim, prontamente eles me atenderam, tudo o planejo de Deus, o trabalhar de Deus como é grande. E o que acontece? Eu sentei, eu me lembro como hoje que meu marido me sentou, e aí eles colocaram algo na minha veia. Eu só escutei algo dizer que era adrenalina, tipo uma adrenalina. E meu esposo, eu falei pra ele, eu não estava muito bem, não estava mesmo. Aí ele me deitou naquele banco duro, e eu ouvia só as vozes das pessoas falando, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. E eu dentro de mim, relutando, falei, Senhor, não quero morrer, Senhor, eu tenho meu filho pequeno para criar. Vai fazer um aninho, meu filho adolescente, com 15 anos. E eu falei, Senhor, eu também acabei de casar, tinha um ano e 7 meses, eu era 1 ano e 9 meses casada. Deixa eu ver, setembro, agosto, eu casei em 2007, janeiro de 2007, e isso foi em agosto de 2008. Então eu tinha pouco tempo casado, 1 ano e pouco. Então assim, eu passei muito mal e eu deitei naquele banco e aí eu já senti uma frieza, irmãos, do meu pé subindo, e ela vinha subindo. E eu já não sentia mais o meu corpo ali, eu já não sentia mais nada. Era realmente a ânsia da morte. E eu deitei assim, e meu esposo falando comigo, orando por mim. E eu já estava ouvindo a voz dele bem longe, muito longe. E eu só sei que eu fui andando num caminho, né? E fui andando. Quando eu cheguei num certo local, era como se fosse assim um prédio bem grandão, sabe? E ele tava assim, ó, ele tava cheio de janelinhas, as portinhas lá, as janelinhas tudo fechada. E aí eu olhei para aquelas janelinhas, seja bem-vinda, Jacinta Bezerra, que Deus te abençoe. Estou contando o meu testemunho de vida com Cristo, que Deus é maravilhoso. E aí aquelas janelinhas fechadas, eu olhei e
E já no consciente só estava ouvindo meu esposo falar muito, muito longe, né? E eu cheguei naquelas janelinhas, olhei para cima, olhei para baixo, tudo fechado. Nenhuma janelinha aberta. Ali eu entendi que não era a minha hora. E eu orando ao Senhor, Senhor, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Quero criar meus filhos. E aí quando de repente escureceu tudo, escureceu. E eu vi como uma luz, de repente, como uma luz, de repente, ela veio. E ela veio tão rapidamente. E ela veio em minha direção. E ela passou assim, na minha frente. E ela fez umas letras lá, coisa mais linda, que eu acredito que seja Yahvé. Lindas letras. E aí eu falava, Senhor, não quero morrer. E ali, quando aquela luz passou na minha frente, fez aquele nome mais lindo que eu acredito que é o nome de Jesus, Yahvé, sabe, Senhor, algo assim. Aí eu comecei a voltar, aí eu comecei a ouvir o meu esposo, ouvir, e eu voltei. E aí eu fui voltando, e meu corpo foi voltando. Eu sei que eu passei acho que umas 5 horas no hospital nessa agonia. Eu tô contando rápido, porque como é um testemunho, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Aí eu retornei. Quando eu retornei, né? Eu sentei e contei pro meu esposo. Falei, meu filho, olha, eu fui no local assim. Comecei a falar para ele, né? E ele falou, você teve um encontro com Deus. Eu falei, sim. Eu acredito que sim, que o Senhor Jesus, Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. O Senhor Jesus, Ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Eu tinha vontade de contar esse testemunho em público para dizer o que o Senhor Jesus fez por minha vida. Foi maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele tem bênçãos para mim e para ti. O Senhor Jesus, Ele tem algo para entregar para minha vida e para a tua vida. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você imagina, do que você pensa. Muitas vezes você pensa que está acabado, que está derrotado, que está isso, que está aquilo, mas não está. Você é uma pessoa vitoriosa, você é uma pessoa vencedora, você é uma pessoa guiada por Deus, você é uma pessoa que tem uma luz, a luz do Senhor Jesus na tua vida. O Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é fiel. O Senhor Jesus, Ele tem feito grandes coisas por minha vida. E é por isso que eu estou alegre, é por isso que eu creio no Senhor Jesus. Deus é poderoso demais, irmãos. Se vocês soubessem o tanto que Deus é fiel, Ele é. Deus é fiel. O Senhor Jesus, Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na tua vida. Ele é fiel nas nossas vidas. Ele é poderoso. Então, naquele momento, eu entendi que o Senhor está comigo. Ele estava comigo. Olha, foi tão tremendo o que o Senhor fez na minha vida naquele ano de 2008. Foi tão tremendo. Eu não tenho vergonha de dizer, eu saí daquele hospital. Eu urinei na roupa. Eu estava morrendo, eu estava indo a óbito.
e o Senhor me curou naquele momento. Nunca mais eu senti nada nos meus rins. Nunca mais. Porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso. E eu falei, Senhor, eu quero contar esse testemunho. Aonde eu for, eu vou contar esse testemunho. Que o Senhor me livrou da morte. Foi o Senhor quem me livrou da morte. Foi o Senhor quem me deu vitória. Foi o Senhor. Não foi mais ninguém, foi o Senhor. Então o Senhor, Ele é poderoso, Ele é fiel. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Nesta noite que o Senhor te abençoe. Eu quero dizer para você, fique firme na presença do Senhor. Se você ainda não serve a esse Deus Todo-Poderoso, se decida a servir, porque Ele tem bênçãos, maravilhas para nos entregar. Aflições teremos, porque a palavra diz, lá em João capítulo de número 16, versículo de número 33, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ele fala assim para os discípulos. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando ele fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus, nós estamos servindo a um Jesus Todo-Poderoso, não estamos? Então, se a gente está servindo a esse Jesus Todo-Poderoso, então que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, poderoso como Ele é, nós venceremos também. Tenha paz no Senhor Jesus. Tenha bom ânimo. Tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, você também vai vencer. Você vai vencer. Você é vencedor em Cristo Jesus. Não deixa que ninguém venha dizer para você que você é um perdedor, que você não é um perdedor. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Se o Senhor Jesus, quando Ele veio como homem, Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer este mundo para a glória e para a honra do nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos vencer este mundo. Então eu conto aqui esse testemunho para a glorificação do nome do Senhor. Para dizer que o Senhor Ele é bom, Ele é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Que nesta noite, você que está aí de cabisbaixo, você que está aí do outro lado, está indeciso, você que está aí amargurado, entristecido, você que está aí precisando de um socorro do Senhor, eu quero dizer para você, o Senhor é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez, não importa. O Senhor Jesus perdoou todos os pecados lá naquela cruz do Calvário. Basta você tomar posse da tua vitória. Tome posse da tua vitória. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar por você. Se você tiver um pedido, peça aí nos comentários. Faça um pedido aí nos comentários, para que eu possa vir orar por você. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai,
Nesta noite eu estou orando pelas tuas filhas, pelos teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe poderosamente. Que o Senhor abençoe poderosamente em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória são dadas somente a Ti. Meu Deus, eu abençoo as finanças, eu abençoo a vida espiritual, eu abençoo a vida sentimental, eu abençoo a saúde dos Teus filhos, eu abençoo a vida familiar. Em nome de Jesus, tome posse da Tua vitória nesta noite, porque o Senhor entregou nas Tuas mãos a vitória, em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe poderosamente nesta noite. Em nome de Jesus. Então, esse testemunho foi para edificação do nome do Senhor. Para que o nome dele seja glorificado na minha vida. E na sua vida não é diferente. O Senhor glorifica também. Amém. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço. Próxima segunda-feira estarei falando mais algo sobre o Senhor Jesus, sobre os feitos dele, sobre o que ele fez. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta noite. Amém? Fique com Deus. Um grande abraço.